Boa noite, igreja. A graça e a paz sejam com todos, amém? Quero dar as boas-vindas para os nossos amigos aí visitantes que vêm nos honrar com sua presença, junto com o nosso irmão André, que sintam bem no nosso meio, mas às vezes possam voltar. Pastor, esse último hino que foi cantado aqui, cada vez que é cantado, me lembro do meu nascimento. Claro que eu não vi o meu nascimento, mas como eu fui prematuro, depois de um mês, que eu tinha 1 quilo e comia por conta-gotas, né? Comprimidinho, só assim, gotinha. E hoje estou aqui. Então eu posso dizer, eu sou um milagre de Jesus. E todos nós podemos dizer da forma que você nasceu, não. Você é um milagre de Jesus. Convido os irmãos que abrem a sua Bíblia em Provérbios capítulo 18. Vamos estar lendo o versículo 20 e 21. E todos que acharem, vamos ficar em pé, com reverência à palavra do Senhor. Provérbios 18, 20 e 21. Amém? Diz a palavra: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém? Amém. O pastor já orou, poderão sentar. A palavra tem poder. Os irmãos já ouviram isso? Tudo que existe, tudo que tem palpável, foi feito mediante a palavra do Senhor. Então tudo tem um poder, é a palavra do Senhor. O Senhor diz assim: haja luz, e houve luz. Tudo que é palpável, como eu disse, foi feito mediante ao Senhor, a natureza. E nós somos imagem e semelhança do Senhor. O primeiro Adão foi feito por o Senhor, por terra e o sopro de vida. Então tudo que tem foi através do Senhor. Lembrando isso, Deus leva Ezequiel lá no vale dos ossos secos. Lá ele diz assim: o que tu vês? Aí ele assim: ossos. Aí Deus diz assim: profetiza. Ezequiel, se tu diz, Senhor, começou a falar e começou a se juntar os ossos, formou um grande exército. Aí Deus diz assim: falta vida. Aí falou para Ezequiel: profetiza. E ele começou a profetizar como o Senhor disse, e houve vida. E assim é a nossa vida. Aí veio sobre os 4 ventos o fogo de vida que o Espírito soprou. Aí eu pergunto: quais são as nossas palavras? O que nós estamos falando diariamente? O que nós estamos falando no trabalho, na escola, no nosso lar, para os nossos filhos? Deus o apóstolo Paulo dizia: eu sou o exemplo de Cristo, sirvo ao Senhor. E nós somos também. Então nós devemos dar exemplo aos nossos filhos, ao nosso próximo, a todos que nos rodeiam. O pastor não cansa de falar aqui, anda com sábios, será sábio; anda com tolo, será tolo. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa boca, com as nossas palavras? A Bíblia diz que não saia nenhuma palavra torpe de sua boca. Também a Bíblia diz assim: o que tu fala com a tua boca procede do coração. Então, o que nós estamos falando, o que nós estamos agindo, o que nós estamos falando aos nossos filhos, principalmente a esposa, ao esposo, palavras que muitas vezes machucam, dói. Alguém de vocês aqui já foram magoados por palavras? Tem um ditado, não sei se é ditado, diz que preferiria um tapa do que ouvir essas tais palavras. Isso é antigo, eu acho, mas acho que todos já ouviram isso. Então nós temos que ter um cuidado
cuidado com a nossa fala, não só na igreja, mas aonde nós andarmos, porque palavras pode mal colocada, pode processar muita coisa que não é bom e agradável ao Senhor. Palavras que machucam as pessoas, e muitas vezes você fala nem percebendo que machucou. E pode palavras que pessoas que estão depressivas ou doentes, conforme as palavras, você pode dar um gatilho para aquilo que aquela pessoa está querendo. Nós temos que ter o cuidado de pronunciar tais palavras. Um pouquinho nervoso, a boca fica seca. Palavras que, quando você fala, você mostra o que você é. Nós conhecemos as pessoas conforme falam. Agora me lembrei, uma das minhas filhas, não vou dizer o nome, tinha 12 para 13 anos, não me lembro bem certinho, veio um dia em casa falando uma palavra muito forte. Eu dei um tapa na boca. Ela, por que, pai? Eu falei, você já ouviu o pai falar? Não. Mas no colégio todo mundo fala. Eu falei, todo mundo não é você. Você é minha filha. Você pertence ao Senhor. Aí eu dei autoridade para ela. Se um dia você ouvir eu falar isso, tu pode bater na minha boca, aonde quer que esteja. Porque nós temos que policiar a nossa fala. E ela nunca bateu na minha boca. Porque eu dei o cuidado, posso falar o português errado, mas palavrão, graças ao Senhor, jamais. E isso procede do ser humano que não teme o Senhor quando fala palavras fortes, palavras que não se devem ser faladas. Em Números, se eu não me engano, diz que chamaram Balaão para amaldiçoar o povo. Olha o cuidado que nós temos que ter. Nossas palavras podem ser bênção, mas pode amaldiçoar também. Nós temos que ter esse cuidado. Não só na igreja, como já falei, mas aonde nós estivermos, porque o pastor sempre fala, ser cristão na igreja é fácil. Tem que ser cristão lá fora. Jesus em Tiago 3 diz assim: pode sair do mesma fonte águas doces e águas amargas? Continuando o texto, ele fala assim: pessoas más não fazem coisas boas, pessoas boas fazem coisas boas, mas também pode fazer más, mas nós temos que ter o cuidado. Não falei o versículo certo, mas estou só parafraseando. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa boca. E palavras pode ser muito forte quando vem do nosso mais próximo. Quando você ouve de alguém mais distante, pode machucar, mas quando está mais próximo, são aquelas palavras que machucam, e muitas vezes você fica segurando para não estragar o clima, não estragar o lar, a família. Por isso que nós temos que ter o cuidado com nossas palavras. E eu estive pesquisando no Google, que diz assim: as palavras são ferramentas extremamente importantes na nossa comunicação. Eles têm um grande poder, sendo capazes de motivar, levantar, emocionar, aproximar, decepcionar, magoar, afastar e derrubar. Depende do que e como falamos, tanto podemos agradar como podemos desagradar a quem nos ouve. Por isso, irmãos, como Isaías, terça passada, diz assim: que de
diminua nós e cresça Jesus. Essa é uma forma de nos adequar com as palavras. Todos nós somos semelhantes ao Senhor. Não tem o maior, não tem o menor. Somos todos iguais. Então, é isso que eu queria passar para os irmãos. Que ao falar, cuide com as suas palavras, cuide com a sua boca. Elas têm poder imaginável de fazer tantas coisas boas, mas também derrubar muitas pessoas. Eu digo isso porque eu sou um italiano e quando eu falo um pouco baixo. Se eu me pergunta de novo, eu falo um pouco mais alto e acho que eu estou explodindo. Não, é a forma de falar. Então nós temos que ter o cuidado de pronunciar as palavras. E eu estou me policiando. Essas palavras, essa pequena reflexão veio para mim primeiro, para depois passar a vocês. Amém?